Meus amigos, estamos passando aqui para mais uma dica para preenchimento da sua caixa de ferramentas e com essas dicas você ao final terá montado um caderno com várias dicas que irá auxiliá-los na aprovação. E o tema hoje é competência. Lembrando que jurisdição é a capacidade do Estado juiz dizer o direito e a competência nada mais é que a medida da jurisdição, de forma que o Estado juiz diz o direito no caso concreto. Então, nessa temática de competência, separei exatamente para falar da competência absoluta e da competência relativa. E a competência absoluta, que gera nulidade absoluta, nulidade que não pode se convalidar, pois a relativa ela se convalida, caso não alegada no momento oportuno, a absoluta não. E nós temos três espécies de competência absoluta. Razão da pessoa, prerrogativas de foro. Existem alguns agentes que devem ser julgados por um órgão competente. Por exemplo, o governador, no exercício do cargo, e em razão dele, é julgado no STJ. O deputado federal, o senador federal, por crime no exercício do cargo e em razão do cargo, é julgado no Supremo Tribunal Federal. O prefeito, no exercício do cargo e em razão do cargo, pode ser julgado no TRF, Tribunal Regional Federal por crime federal, TJ, Tribunal de Justiça Estadual em crimes estaduais e o TRE, Tribunal Regional Eleitoral em crimes eleitorais. Então existem pessoas que têm um foro por prerrogativas de função. E caso desrespeite este foro, eu tenho uma nulidade absoluta, pois a competência é absoluta. Em razão da matéria, há crimes, há matérias que devem ser julgados por um órgão competente. A exemplo do artigo 109 da Constituição Federal, que trabalha a competência da Justiça Federal. Então, aquelas temáticas devem ser julgadas pela Justiça Federal. Em razão da função, trazemos como exemplo o Tribunal do Júri. O júri, ele tem duas fases, é escalonado. A primeira fase é executada através de um juiz. A segunda fase, caso pronunciado, nós temos a função do juiz-presidente, a função dos jurados, do conselho de sentença. Violado essas regras, também eu tenho uma nulidade absoluta. Mas o que me interessa aqui é saber que quando eu falo razão da pessoa, razão da matéria e razão da função, eu tenho uma competência absoluta. Já quando eu falo com relação ao território, eu tenho uma competência relativa. A título de exemplo, o artigo 70 do Código de Processo Penal diz que a competência, como regra, a competência territorial será definida pelo local da consumação do delito, ou no caso de tentativa, o último ato executório. Nós temos a teoria do resultado para definir a competência territorial. E, caso ela não seja observada, gera-se uma nulidade relativa que pode ser convalidada diferentemente da competência absoluta. Meus amigos, esse tema de competência, no nosso módulo de processo penal, é tratado de forma específica. Mas hoje eu parei, fiz um corte para dar uma dica para vocês, em especial para quem faz prova da PMMG, para o curso de formação de oficiais. E essa questão, essa temática, caiu inúmeras vezes. E bastava saber que competência absoluta é em razão da pessoa, razão da matéria, razão da função. E a relativa é territorial. Beleza? Então, com essa dica aqui do quadro, agora irei ratificar e solidificar esse conhecimento com os senhores. Na tela, a questão da banca CRS PMMG diz assim: marque a alternativa correta. São competências de natureza absoluta. Ela quer a alternativa que tem somente competências de natureza absoluta. A linha A, competência territorial. Já está errada a linha A, porque territorial é competência relativa. A linha B, competência em razão da matéria, certo? Competência territorial, errado. Territorial é relativa. Então, por isso que a linha B também está errada. A linha C, competência em razão da pessoa, está correto. Competência em razão da matéria, está correto. E competência territorial, está errada a linha C. E a linha D, competência em razão da pessoa e competência em razão da matéria. Ambas são absolutas, então devem ser
deve ser assinalado a linha D. Comigo, meus amigos, confirmo novamente, esse tipo de questão não pode ser errado em concurso público, ainda mais em concurso público do nível do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Esse tipo de questão foi só um recorte que a gente fez aqui para trazer essa dica e aumentar a sua caixa de ferramenta. Então fique atento às próximas dicas que serão dadas no decorrer do ano para que você realize o seu sonho da tão sonhada aprovação. Até a próxima.